the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre uma ordem militar célebre, que nasceu em 1118, com o objetivo de defender os peregrinos que se dirigiam à Terra Santa, e foi extinta em 1312 por pressão do rei de França, Filipe IV. Refiro-me à Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mais conhecida por Ordem dos Templários. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Esta ordem foi fundada por Hugues de Payens em 1118, junto às ruínas do Templo de Salomão, em Jerusalém, poucos anos depois da Primeira Cruzada e da conquista da cidade pelos cruzados do Ocidente cristão. Entre os seus 8 cavaleiros fundadores estava um tio do rei Balduíno II de Jerusalém e também de São Bernardo de Claraval. Foi precisamente São Bernardo de Claraval, o reformador religioso que combateu o que considerava ser o desvio dos ideais monásticos da Ordem de Cluny e criou assim as bases da Ordem de Cister, que redigiu os primeiros estatutos da regra dos Templários, baseados nos ideais de pobreza, devoção e obediência. No entanto, e tal como aconteceu com Cluny e mais tarde viria a acontecer com Cister, também a Ordem Militar dos Templários viria a crescer em riqueza e poder, o que lhe valeria invejas e inimigos. No Ocidente cristão, enriqueceu graças a doações. No caso da Península, onde a chamada Guerra Santa era também uma realidade, foi fundamental na defesa das posições cristãs. Em Portugal, a Ordem teve a sua primeira sede em Sor. A partir do governo de Gualdim Pais, mestre português entre 1158 e 1195, estabeleceu-se em Tomar. Daí, a Ordem controlava uma série de fortificações de defesa da linha do Tejo. Estas fortificações incorporaram soluções de arquitetura militar aprendidas na Terra Santa e inovadoras no espaço peninsular. Foram estas que ajudaram os Templários a resistir ao importante ataque dos Almohadas em 1190, liderado pelo célebre Almansor. Em pouco tempo, os Templários tornaram-se muito mais que uma ordem de defesa de peregrinos e combate aos chamados infiéis. Como outras ordens medievais, tinham os seus costumes e segredos para com os não iniciados. Por outro lado, não eram tão inflexíveis quanto outros cristãos na sua abordagem a judeus e muçulmanos. Os Templários entendiam que as três religiões tinham o mesmo Deus e que era possível o diálogo entre estas. Foi o que fizeram a espaços na Terra Santa, sobretudo com judeus cabalistas e muçulmanos sufistas. O aproveitamento das propriedades que lhes foram doadas e o estabelecimento de feitorias ao longo do Mediterrâneo justificaram a apetência pela contabilidade e o início de operações que hoje chamaríamos de caráter bancário, como os empréstimos. Parece até que as primeiras notas de cheque foram criadas precisamente pelos Templários. No final do século XIII, os Templários eram conhecidos em França pelo seu poder, riqueza e independência do poder real. Só na cidade de Paris eram donos de quase 1/10 dos edifícios e propriedades. A última cruzada, a oitava, acabara em 1270 com a morte em Tunes de Luís IX, o São Luís dos franceses, e não se perspectivavam novas expedições militares do Ocidente cristão à Terra Santa. Deixara assim de existir a principal razão que motivou a formação dos Templários. Então, o rei Filipe IV, dito o Belo, que assumiu o trono em 1286, estava apostado em combater todos os que não se submetessem ao poder real. Nesta linha, os seus esforços por reforçar o poder real aumentaram as despesas da coroa. Para fazer face a estas, Filipe IV lançou pesados impostos e desvalorizou a moeda.
Também estava bastante endividado, sendo a Ordem dos Templários uma das suas principais credoras. O que se passou com os Templários a partir de 1306 tem algum paralelo com o que se passaria com os Jesuítas 5 séculos depois. Um rei ambicioso e implacável resolveu destruir uma ordem rica, poderosa e independente. A ocasião era propícia. Até 1303, Filipe IV foi alvo de várias excomunhões e anátemas assinados pelo Papa Bonifácio VIII. Este morreu precisamente em 1303. Seguiu-se o pontificado de meses de Bento XI e um longo conclave, de quase 2 anos, de que resultou a eleição do francês Clemente V, o candidato apoiado por Filipe IV de França. Foi este Clemente V que acedeu a passar a sede do papado de Roma para Avignon em 1309. Foi também este Papa que fez Filipe IV sentir-se à vontade para mandar prender os cavaleiros franceses da Ordem do Templo, o que aconteceu a 13 de outubro de 1307. Estes foram interrogados pelos oficiais do rei de França, que obtiveram confissões sobre tortura. Em 1312, o Papa Clemente V, residente em Avignon e condicionado pelo rei de França, assinou a bula Vox Clamantis, que extinguiu os Templários. O importante património da Ordem foi confiscado, passando em parte para a Ordem dos Hospitalários, exceto nos reinos de Portugal, Castela, Aragão e Maiorca. Em França, o grão-mestre Jacques de Molay e 4 outros cavaleiros foram queimados vivos junto à igreja de Notre-Dame a 18 de março de 1314. Já em Portugal, o rei Dom Dinis recusou-se a confiscar os bens dos Templários. Esperou que Filipe IV e Clemente V morressem e, em 1319, obteve do novo Papa João XXII a autorização para a criação de uma ordem portuguesa que seria a continuação dos Templários, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, que viria a ser conhecida por Ordem de Cristo. Esta recebeu muitos antigos Templários e integrou muitos dos seus saberes e costumes, com alguns a formarem lendas e a inspirarem ritos de organizações posteriores. Era precisamente por aqui que eu dava o pontapé de saída, passando agora à pergunta, que talvez seja interessante desenvolver e que acredito que tu tenhas bastante para dizer, porque estes Templários, quando foram extintos desta forma, deram origem a várias lendas. Não só de que alguns fugiram para a Suíça e que foram fundamentais no início do seu sistema bancário, outros em Portugal que eventualmente terão sido importantes já com a Ordem de Cristo e depois nos descobrimentos. Como sabemos, o infante Dom Henrique foi grão-mestre da Ordem de Cristo. E talvez a lenda ou o facto, eu penso que terá sido sobretudo lenda, que parte destes Templários foram para a Escócia, onde continuaram os seus ritos, e daí terão sido antepassados remotos ou inspiradores da maçonaria, pelo menos da maçonaria na sua fase inicial. Tu que conheces bem o tema, Henrique, o que é que te parece? O que é que achas do que terão sido estas lendas e este fim abrupto dos Templários? Bom, eu acho que o fim abrupto dos Templários, com a execução do Jacques de Molay, que era o seu grão-mestre, isso é um facto, como é um facto que eles em Portugal se transformaram mais tarde na Ordem de Cristo, aliás, e em Navarra na Ordem de Calatrava, salvo erro, que é muito semelhante à Ordem de Cristo, também é uma ordem nacional, mas que continuou com aquele espírito templário. Bom, depois, a partir daí, vêm as dúvidas, as lendas, os mitos e as narrativas e todas essas coisas que a gente não pode integrar completamente na história. A ideia, primeiro, o rito escocês da maçonaria não foi criado na Escócia, foi criado em França. Exato. Isso parece um pouco estranho chamar. Parece um paradoxo, mas é o... Mas, quer dizer, aqui, digamos... O rito escocês antigo e aceito, não é? Dos 33 graus. Sim. Bem, os 33 graus também não foram criados todos ao mesmo tempo, quer dizer, há uns que foram metidos depois do outros. Aqui está a falar um profano, não é? Porque eu não sou iniciado. Há uns ritos aí podem ser mais baixos, uns graus que podem ser mais baixos que outros e que foram, digamos,
incluídos naquela escadaria de 33 graus mais tarde, não é? E também é absolutamente necessário dizer uma coisa: a maçonaria tem 3 graus, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, como dizia o outro, ou seja, aprendiz, companheiro e mestre. E depois todos os 30 graus acima desses, que se dividem... Integram-se nestes. Não, integram-se no terceiro. São todos variações e reflexões sobre o terceiro grau, que é o grau de mestre. No fundo é como o cinturão preto, que depois tem vários... Tem vários danos, não é? Exatamente. Eu não sei, porque eu não sei judo. Sei mais de maçonaria do que de judo. Pois, eu nem de uma coisa nem de outra, Eu portanto... também não sei muito de judo, também não sei muito de maçonaria, e de judo não sei nada mesmo. Mas, de qualquer maneira, aí há, digamos, dentro de organizações iniciáticas, não só dentro da maçonaria, mas dentro de outras também, há vastas referências a templários, e mesmo há uma organização templária em Portugal, que se reúne muitas vezes em Tomar, porque, como já disseste, Tomar, com a Ordem de Cristo, era uma referência. Aliás, Tomar chegou a ser templária mesmo. Tomar é fundada por Gualdim Paes, é fundada por templários, mestre claro. templário. E, logo no século XII. Exatamente. Mas depois também é lá a Ordem de Cristo que tem a sua sede, praticamente, ou o seu lugar mais importante. E depois isso acaba por exercer um fascínio. Por exemplo, estou-me a lembrar que Costa Cabral, o célebre Costa Cabral do foi século grão-mestre da XIX, maçonaria. que foi grão-mestre da maçonaria, compra... Além de primeiro-ministro, já agora. Além de ministro do reino, ele nunca chegou a ser nunca chegou a ser primeiro-ministro, mas no fundo era quem tinha o poder. Mas Costa Cabral compra o Convento de Cristo justamente por o fascínio, para além dele ser da região, para além pelo fascínio que tinha. Sim. Por os templários por isso ficou Marquês de Tomar. Ficou Marquês de Tomar. E então, não, mas quer dizer, eu estava a dizer, dentro dessas organizações há várias referências aos templários. E historicamente os templários, como também fizeste referência na introdução, os templários historicamente eram como ordem religiosa, católica, cristã, católica, tinham uma certa tolerância, nomeadamente em relação aos judeus e em relação aos islâmicos, por acharem que eles eram todos filhos do mesmo livro, todos descendentes de Abraão. Aliás, eles não eram os únicos. Não, este conflito entre... Sim, os sufitas e os... Não, mas dentro do próprio cristianismo, depois o que há é esta imposição de um pensamento e de uma regra única, não é? Mas dentro do mundo cristão medieval há muito essa ideia. Os templários pertencem a essa corrente, não é? Sobretudo na Terra Santa. Exatamente. E estas ordens iniciáticas também vão buscar aí, ou partilham, pelo menos, não sei se foram buscar, mas partilham dessa ideia, não é? De que a religião, aliás, é uma das coisas proibidas de discutir em maçonaria, é a religião. Religião e política. Porquê? Porque não querem cavar divisões onde entendem que elas não têm que existir. E portanto, o que é importante é querer-se, por exemplo, ou querer em alguma coisa, em algo, claro. Pode ser da Sim, religião natural, potenciar o que nos aproxima e não... universo, essas coisas e tal. Mas repara que até na fundação dos Templários e nos seus objetivos iniciais é interessante porque é uma ordem de defesa. É uma ordem de defesa dos peregrinos e de defesa sobretudo defesa dos peregrinos e do templo, mas sobretudo dos peregrinos. Portanto, não é uma ordem de ataque, não é uma ordem de conquista. Não, é uma ordem de fraternidade. Quer dizer que é também um dos essa fundamentos. Defesa, não é? exato. Um dos fundamentos dessa defesa. Eu acho que há ali algumas coisas que se podem ir buscar, mas tudo se pode ir buscar a tudo. Claro. E, portanto... Além de que, repara, passa tanto... É tal o hiato temporal que é impossível estabelecer essa relação de guardiões de um segredo templário, mesmo em relação às outras questões. Repara, não, isso é para os livros do Dan Brown que servem para isso. Claro, mas repara, quando há um conjunto de templários, quando se fala, inclusive alguns que vão para a Suíça e são fundamentais para a fundação do sistema bancário suíço. O sistema bancário já estava desenvolvido no século XIII pelos italianos. Pois já. E no século XIV, portanto, os italianos foram os primeiros a desenvolver o sistema bancário. E antes disso, pelos persas e pelos... Sim, mas no Ocidente cristão... O Correio Árabe. Obviamente que os templários, tendo todos aqueles entrepostos no Mediterrâneo, que eram feitorias, e depois, como todas estas ordens, tendo evoluído daquele objetivo inicial de defesa, de pobreza, e evoluindo para esta ideia também de uma ordem que recebendo doações, como todas as outras, no fundo acontece com os templários,
o mesmo que aconteceu com Cluny e com Cister e depois que vai acontecer com uma série de outras. Uma série delas. É que começam com naquele ideal de beneditino de pobreza e rapidamente, com todas as doações que recebem, acabam por se tornar ordens poderosas e alvo de inveja. E no caso dos Templários, é provável até que eles tenham de facto estabelecido estas letras e estas notas de cheque que permitiam descontar e evitar que os peregrinos andassem com bolsas de ouro ou com, Sim, ou com claro, dinheiro. isso É perfeitamente. Agora, eles terão ajudado a fundar o sistema bancário suíço, como também houve muitos que vieram para Portugal e o sistema bancário português não evoluiu Pois não. por aí, a não ser não. que fosse só alguns dos Não, mas, templários por que exemplo, nas soubessem. descobertas, a Ordem de Cristo não há dúvida que tem alguma importância. Claro que sim. E, claro que sim. e isso pode ter a ver com conhecimento científico, pode ter a ver com Mas reparem, Henrique, mas aí a Ordem de Cristo já tinha 100 anos. Pois, Porque claro. quando chega o infante Dom Henrique, Sim, que é grão-mestre em 1420, a Ordem é de 1319. certo. E durante aqueles 100 anos não consta que esse saber Não tenha tivesse sido não- aplicado ou sim, que tivessem havido tentativas. Portanto, E também há outra coisa, que é todas as ordens, de todas as matizes, eram naturalmente constituídas por gente que, para a média da época, eram muito mais cultos do que, Claro. do que o vulgar Claro. vilão, não é? Portanto, e eles- todas elas tinham os seus segredos e, e Exatamente. eram ordens que eram iniciáticas, porque para ser cavaleiro tinha que se passar por um Exatamente. processo de iniciação. Aliás, como para ser padre. Como para ser padre. Exato, Exatamente. exato. O ser iniciático é exatamente... Não é uma exclusividade do como é que se chama, do ocultismo ou do esoterismo. Mas... E apesar de haver por paradoxo um ensino universitário que era para um saber universal e partilhado, havia um saber no mundo medieval que era exclusivo e exclusivista dos iniciados. Exatamente. E aqui no caso dos Templários, E eles das teriam... profissões. Claro, e das E corporações, das corporações. que tinham, aliás, para ser mestre, tinha que estar Exatamente. na posse, que se demonstrar estar na Quer posse dizer, desses e a prova, segredos. a prova mais provada de que a maçonaria pode ter ido pescar algumas coisas aos templários, ou isso, a prova mais provada é que se chama maçonaria, não se chama outra coisa. Portanto, onde ela foi mais buscar foi à Corporação dos Pedreiros. Às corporações, exatamente. Exatamente, porque aquilo em português, no século XIX, ainda lhe chamavam pedreiros livres, porque Exato. maçonaria vem do francês maçon, Exato. quer dizer O pedreiro. que há no fundo é uma inspiração teórica e uma inspiração meramente Sim, uma como coisa continuará a haver sobre muitas por outras coisas. por serem ordens ou corporações com segredos, onde no mundo medieval tudo se poderia, porque é normal que existente no tempo medieval, e aliás no caso dos Templários até foi o que gerou muita da inveja alheia. Exatamente. Mas no caso dos Templários, mais do que os segredos, foi o dinheiro. Porque Claro, vamos deixar claro. de coisas. Quer dizer, o que o Filipe o Belo queria era o dinheiro, não queria lá Claro. o segredo. Ele está bem, ele dava-lhe também. Se no caso Sim. terem algum, que eu não sei se tinham, Sim, eu pelo menos bastava não sou- capturar uns não sou quantos possuidor, e não sou torturá-los possuidor, com... Mas repara que eles sob tortura, os Templários que se saiba, confessaram que eram hereges. Quando eles eram, enfim, eram teoricamente, pelo menos, eram do mais católico e Claro. do mais coisa que existia, que eram hereges. Confessaram que beijavam o rabo dos gatos. Confessaram Pois, as coisas mais mais inacreditáveis, trambólicas que... mais trambólicas do mundo. Confessaram que eram homossexuais todos. O que Claro. para a época era Sodomitas e... sodomitas e isso tudo, e que negavam digamos, ofendiam ou maltratavam os símbolos cristãos. Quer dizer, eles confessaram Claro. tudo, que eles foram de tal forma torturados. Com pouco tempo antes tinham confessado os albigenses, que a heresia Claro. albigense, que, Os cátaros. dos cátaros, Pois. em Toulouse. Depois, pouco tempo antes, Toulouse é incorporada no domínio real, pouco tempo antes deste Filipe IV. Filipe IV é um rei que, de facto, no tempo medieval é dos primeiros a ter aquela concepção de o poder real acima de todos os outros. Porque França, nesta altura, como nós também já falámos em outros episódios sobre a história medieval, era ainda uma manta de retalhos. Exatamente. Já não tanto como no E início do aquilo século XIII. É a vitória dos francos sobre o resto de tudo. França passa desde o século XII, quando os Plantagenetas sobem ao trono inglês, à volta de 1154, e que dominam grande parte do espaço francês. Depois há uma lentíssima recuperação dos reis franceses, Exatamente. que começa com Filipe Augusto,
no início do século XIII. Depois continua com Luís VIII, Luís IX, o célebre São Luís. E vai para ali abaixo, para ali abaixo, a Aquitânia, exato. a Provença e tudo isso já são conquistas Toulouse, ou por anexações. exemplo, Toulouse é uma delas. Toulouse é uma delas, mas Toulouse acaba por ser incorporado no domínio real por casamento. Por casamento de um irmão de Sim, porque Luís era IX com... da duquesa da Aquitânia. Eu não sei se a gente diz Aquitânia ou Aquitânia. Aquitânia, eu digo Aquitânia. Aquitânia, mas, pronto. mas Deve ser pode dizer Aquitânia em português. Aquitânia. Aquitânia. Eu digo Aquitânia, mas penso que se poderá enfim, dizer das duas maneiras. Aí foi por casamento, mas quer dizer, foi um casamento porque agora, este rei, o Filipe IV, que era um rei que tinha esta noção da importância do reforço do poder real, e que se rodeia de conselheiros, inclusive juristas, que o ajudam a assumir esta supremacia, inclusive sobre os parlamentos, a lançar pesados impostos, a desvalorizar a moeda. Aliás, ele é bastante criticado por isso, é considerado também um moedeiro falso. Há uma grande desconfiança em relação a este Filipe IV. Ele procura também outra coisa, que é algo que os ingleses também tentam desde cedo, que é uma grande independência e uma supremacia face à Igreja de Roma. E aí a sua batalha por influenciar a eleição do Papa e por ter o Papa mais perto. Ele já tinha conspirado abundantemente contra o Bonifácio VIII, que era o Papa, quando ele se torna rei, não é? Exato. O Papa é o Bonifácio VIII. O Bonifácio VIII, que ele lança as comunhões, ele lança anátemas. Ele lança anátemas e outro lança as comunhões e tal. É um dos maiores... Por acaso estava aqui a ler, porque o bispo de Pamiers, que era um dos grandes opositores do Filipe, era o Bernard C.C., tem uma frase que eu acho magnífica para caracterizar o Filipe IV, que é: não é um homem nem é uma besta, é uma estátua. Eu acho que isto, quer dizer, dá um bocado a ideia do que é besta aqui pode ser mal traduzido, porque é bet, não é? Animal, não é? Uma coisa assim. Quer dizer, ele era outra coisa, era uma estátua. E ele, era uma estátua até pela sua frieza, como eliminava, não transparecia emoções. Ele parecia que era totalmente frio e que era totalmente racional. Curiosamente, também é um daqueles casos que não era ele para ser o rei, mas o irmão mais velho. Porque o irmão mais velho dele morreu. Como era muito frequente na altura. Era muito frequente. Ele morreu quando ele tinha 12 anos, não é? Não, o irmão é que tinha 12 anos, ele era mais novo. E ele torna-se herdeiro. Mas ainda pior, ele e aí fala-se muito no que foi a maldição dos Templários, porque ele acaba por conseguir, depois do pontificado muito breve, isto também foram tempos um bocadinho posteriores aos... Ele consegue meter lá o Clemente. E são tempos um bocadinho posteriores aos do João XXI. Nós também já aqui falámos sobre o João XXI, daqueles pontificados muito breves e muito estranhos, e em que os papas desaparecem todos em 10 minutos, fim de meses. E também não era líquido que o Papa se sentisse bem em Roma, porque também sentia muita pressão dos patrícios romanos. Durante este século XIII, o Papa teve muito tempo em Viterbo. Depois volta para Roma, e depois de voltar para Roma, Filipe IV consegue que ele vá para Avinhão, para ter o Papa ali mais sob controle. Aliás, é doado ao Papa o Condado de Avinhão, e o Papa fica ali... E Avinhão, como terra, ficou muito a ganhar com isso. E Avinhão foi muito beneficiada por isso. A corte de Avinhão eram considerados papas com grande interesse pelas artes, e o património de Avinhão beneficiou bastante. Mas... o que se chama a maldição dos Templários sobre os reis franceses vem após a morte de Filipe IV, porque os 3 filhos de Filipe IV reinam sucessivamente e não deixam herdeiros. E é precisamente aí que se inicia a Guerra dos 100 Anos, porque Filipe IV tem um primeiro filho, que é Luís X, que ainda tem uma filha, Joana, que não lhe sobrevive, e que acaba por morrer sem descendência. Depois Carlos IV, depois Filipe V e depois Carlos IV, que são 3 reis, 3 irmãos que morrem sem descendência. E daí, e depois acaba por as pretensões ao trono francês também são disputados pela irmã, por sua irmã Isabel, ao qual se oporá
o primo direito, o Carlos de Valois, o Filipe de Valois, que será o primeiro rei Valois francês. Mas por aqui se diz que esta terá sido a maldição lançada pelo grão-mestre dos Templários a quando... Exatamente. Eu estava a dizer, a maldição é sobre justamente Filipe IV, que E a já sua falaste, descendência. o Clemente V, não é? E o Papa Clemente V morreu 42 dias depois do de Molé. Sim. Portanto, Filipe IV também não morre muito tempo depois, morrem o todos em... Filipe IV morre de derrame cerebral em novembro do mesmo ano, Sim, 1314. tudo em 1314. E 6 meses depois, portanto, quer dizer, é exatamente 6 meses, quer dizer, no dia, é 29 de novembro, não é exatamente 6, porque até 13, mas é 6 meses depois de Molé. E nos 14 anos seguintes, os 3 filhos dos reis, que são sucessores, não é? Vieram a falecer e encerraram a linhagem direta do Filipe IV. Sim. Ou que era Dos capetos diretos, ou sim. Capetingia, não é? A dinastia Capetingia. Se bem que os Valois Era- são o mesmo, porque, Sim. porque o Carlos de Mas Valois curiosamente era... é isso que leva à Guerra dos 100 Anos. É, exatamente. Porque ainda é provocada, teoricamente, pela maldição, que aliás não se sabe se é verdade, porque isto é uma tradição, como é tradição, aliás, Eu não dizer sou supersticioso. sexta-feira 13 é porque o de Molé foi queimado numa sexta-feira, dia 13, não é? Exato. Isso é verdade, que ele foi queimado numa sexta-feira, dia 13. Ele foi preso, não é? Não, mas é queimado mesmo na sexta-feira, dia 13, é quando ele é preso e depois queimado. E depois queimado, sim, Ele sim. é queimado numa sexta-feira, dia 13. E isso ter sido a 1314. maldição... E isso ter sido a maldição de sexta-feira 13. Esta coisa é válida em França e em Portugal, porque em Espanha, para dizer que um dia azarento, diz martes e 13. Portanto, é terça 13, não é sexta pois. 13. Portanto, quer Ou dizer, seja, os mais supersticiosos podem sair do país. Exatamente. É uma coisa. Aqueles que não fazem nada sexta-feira 13 podem ir à Espanha, porque lá sexta-feira 13 Lá é só às quartas. não passa nada, não? É às terças. Terça, é Terças martes, e- sim. E esses podem vir para Não em cá. porque miércoles, também não... sim. Quer dizer, isto. A gente está a falar do século XIV, do início do século XIV ainda, Sim. não é? Portanto, estamos a falar há 700 anos, coisa, uma brutalidade em história, 700 anos, na história recente, porque a gente entre o século V a.C. e o século VI a.C. distingue muito pouco, Pois, e 700 anos aí é o não tal tanto. paradoxo de É o Cleópatra. paradoxo de Cleópatra, exatamente. Ora bem, mas agora é imenso, 700 anos. Há 700 anos a gente não faz a menor ideia do que é que se passou e do que é que não se passou. Todas estas coisas foram escritas por admiradores ou detratores tanto do Filipe o Belo como do grão-mestre dos Templários e dos Templários. Não terá sido este paralelo, obviamente, com todas as distâncias, entre o que se passou com os jesuítas depois no século XVIII, que foi a extinção de uma ordem poderosa. Mas os jesuítas voltam, os Templários não. Os templários não E voltam. por isso é que os exatamente. Templários ficam um mito, não é? Mas Repara os templários que- não voltam, mas no caso português tem a sua continuidade na Ordem de Cristo. Mas quer dizer, como Aliás, por Templários... nada muda. Não, mas como Templários, eles nunca mais existem. Sim. E, além do mais, porque também acabaram as cruzadas. E, portanto, quer dizer... A sua razão de ser. A razão de ser. Eles chamam-se Templários porque são do templo. Eles foram Sim, mas constituídos... todas as outras ordens, o Santo Sepulcro, a Sim. Ordem de Malta, e todas elas Ordem- permaneceram. Permaneceram, exatamente. Aliás, porque depois essas ordens, e aconteceu também com os Templários a determinada altura, os Templários depois, quando os cristãos acabam, são expulsos definitivamente da Terra Santa e são expulsos de Rhodes, os Templários fixam-se em Chipre, no Exato. Chipre. Aliás, como depois outras ordens, a Ordem de Malta é exatamente o mesmo processo. Exatamente. A Ordem de Malta fica em Malta, A malta. porque todas estas ordens que se iniciaram para combater na Terra Santa, depois acabam por ter justificação ali pelo Mediterrâneo, onde os Templários também a tiveram. Portanto, eles poderiam Sim. eventualmente reinventar-se, e no caso português, por exemplo, em Portugal, os Templários acabam por adaptar-se aos novos tempos, porque a partir de determinada altura também não é preciso defender a linha do Tejo. A partir é evidente. do século XIII não há linha do Tejo para defender. E a Ordem de Cristo acaba por mudar e acaba por Virar-se ser... para a navegação. Virar-se para a navegação, mas teve ainda ali o século XIV. Todo aquele Sim. século XIV, que ainda são 100 anos,
em que os grão-mestres são figuras poderosas, porque todos estes governadores de ordens militares são governadores, têm exércitos, não é? E como nós sabemos, e como falámos também já aqui noutros episódios, estas ordens, por exemplo, no caso português, a Ordem de Cristo, a Ordem de Aviso e a Ordem de Santiago, que tinham este fundamento, e a própria Ordem de Santiago, na altura da Reconquista, também acaba por ficar com algumas linhas de defesa, por exemplo, na zona de Alcácer e em toda aquela zona do Alentejo, é mais as expensas da Ordem de Santiago do que da Ordem de Cristo. Mas todas estas ordens, durante o século XIV, têm grão-mestres que são grão-mestres independentes da coroa, nomeados pela coroa, mas independentes da coroa. Bem, agora também, o grão-mestre, sabes que é o grão-mestre da Ordem de Cristo atualmente? Neste momento, o Presidente da República é o grão-mestre de todas as Marcelo ordens Rebelo de Sousa, militares. exatamente. Sim. Portanto, O como chefe de Estado é o chefe de Estado. Mas justamente por isso, porque os reis, a partir de Dom Manuel II, Exato. nacionalizam, entre aspas, as ordens militares e tornam-se eles Exatamente. próprios os grão-mestres. O último dos últimos grão-mestres da Ordem de Cristo, que não o rei, foi o Infante Dom Henrique. Foi o Infante Henrique. Daí a que o conhecimento Já templário... agora, para meter sempre a minha colherada, Duque de Viseu. Duque de Viseu, sim, convém não esquecer. É bom não esquecer. Convém não esquecer. Daí que parte dos ensinamentos da Ordem de Cristo, ou parte do conhecimento da Ordem de Cristo no capítulo da navegação, foi essencial ou não para os descobrimentos? Não sei. Não sei, é provável. Nós sabemos que no caso dos descobrimentos, ou no caso da expansão, contribuíram muito cartógrafos judeus, vários que vieram Sim, até de muito. Maiorca e de Menorca, da zona das Baleares. Também a própria ideia do Infante Dom Henrique e o seu desígnio de passar o Jador e contornar o Saara e chegar à chamada África Negra, porque eventualmente se os Templários e depois a Ordem de Cristo tivessem acumulado esse saber náutico todo, eventualmente teria sido utilizado ao longo do século XIV e provavelmente foi-o. Mas eu não creio que tenha sido mais determinante que foi, por exemplo, o contributo de cosmógrafos, designadamente dos cosmógrafos que o Infante Dom Henrique trouxe das Ilhas Baleares. Se os Templários tiveram influência ou não no desenvolvimento do sistema bancário suíço, eventualmente terão. Agora, a proximidade com a Itália, eu penso que a proximidade com a Itália terá sido mais importante e também a neutralidade suíça, porque o sistema bancário também estava muito desenvolvido no espaço italiano. Os italianos foram os primeiros a terem banca comercial. Ainda hoje existem bancos italianos que remontam ao século XV. Como o Monte dei Paschi di Siena e outros. E de onde veio o termo bancarrota. Bancarrota, exatamente. Que é a banca rompida, a banca... Coisa. E era banca porque era um banco Eram numa bancos praça. mesmo na era praça. Uma banca sim, mesmo. Sim. Era uma banca, como a banca do peixe ou a banca da fruta, não é? Exato. E portanto, aí pelo étimo está claramente o italiano, Claro, sem claro. dúvida. E são de facto os grandes empréstimos, são no geral ou venezianos ou genoveses ou Sim. dessas potências Sim. centrais Os marítimas. suíços, o sistema bancário suíço pode ter-se começado a desenvolver nesta altura, mas sobretudo beneficia muito com a neutralidade suíça. Sim. O facto dos suíços serem neutrais desde o século XV, desde a sua Constituição, e a Como proximidade com a Confederação Itália... Helvética, mas os suíços, mais do que neutrais, são impenetráveis, porque aquilo é tão Sim, difícil. geograficamente... Geograficamente é quase impossível entrar lá sem os outros darem por isso. Quer dizer, Portanto, por nas isso. grandes guerras da Idade Moderna, designadamente a Itália, com o rei de França e tudo isso, o sistema bancário suíço começa-se a desenvolver. Mas eu não sei se terá sido por terem fugido para lá e terem-se resguardado lá templários. Não sei se terá sido esse o motivo. Ou seja, há muitos mitos que são interessantes, podem ter até um fundo de verdade. Houve com certeza um conhecimento templário, por exemplo, designadamente na arquitetura. Na arquitetura militar é importantíssimo o conhecimento que os templários, por exemplo, no caso português, integram na construção de fortalezas e conhecimento que foi adquirido na Terra Santa. Desde logo, por exemplo, o Castelo de Tomar. O Castelo de Tomar
Tem uma fortificação com sistema de alambor, que é pena não termos aqui uma imagem, mas, portanto, o castelo não está em linha reta, e na parte de baixo tem uma inclinação, não é? Que defende o castelo de abordagens por máquinas de cerco e dificulta muitíssimo uma tentativa de tomada do castelo por cerco. E isto foram técnicas... E por escalada. Foram técnicas apreendidas na Terra Santa e que os templários incorporaram, e que desde logo Gualdim Pais, o mestre templário português, que esteve na Terra Santa a combater durante 5 anos, integrou no espaço português. E a torre de homenagem ter também determinadas características e não ter zonas onde não ter entradas ao nível do solo, ser mais próximo de uma das pontas da fortaleza. Ou seja, há uma série de técnicas de arquitetura militar que os templários trouxeram e que ainda hoje podem ser apreciadas nas linhas de defesa do Tejo, nos castelos das linhas de defesa do Tejo, que depois ficaram para a Ordem de Cristo, e que são assinaláveis e são extraordinárias. Esse sim era saber templário, a nível da arquitetura, a nível, com certeza, da contabilidade, a nível da organização, porque os templários, às tantas, com as doações que tiveram, trabalhavam também a terra, tinham excedentes, vendiam esses excedentes, e, portanto, faziam uma economia que não era meramente subsistência, e era uma organização dentro do próprio Estado, que não obedecia do Estado ou da coroa, não é? Como se diria na altura, que tinha uma relativa independência e que representava uma milícia. Portanto, é natural que fossem... Aliás, não era a única, porque a Viz também... Era a mesma... Era a mesma lógica, relacionado com Calatrava, não é? E que... Henrique, mas o que os reis de Portugal fizeram, e neste caso os reis peninsulares, de uma forma mais inteligente, é que acabaram por não afrontar estas ordens. Mas integraram-nas como ordens da simplesmente, em lugar de nomearem um grão-mestre exterior, passaram eles próprios a ser os grão-mestres. Apesar da ordem a República acabou com a ordem de Cristo. E depois voltaram. Acabaram as ordens durante determinada altura, mas depois... Foi com o Sidónio, não é? 1 de dezembro de 1918. O Sidónio recuperou as ordens militares. Morreu a 18 de dezembro, salvo erro, a 17 ou 18 de dezembro. Foi pouco antes dele morrer, ali assassinado no Recio, que ele faz regressar estas ordens, embora como ordens honoríficas. Sim, como são hoje. Como são hoje, não é? Em que o Presidente da República é o grão-mestre, e depois há aquelas distinções que é cavaleiro, dama, oficial, comendador, grão... Sim, como eram as ordens honoríficas. Oficial e grão-cruz, quer dizer, como em qualquer ordem honorífica. Sim, mas num tempo anterior, estas várias ordens militares tinham uma grande importância, até porque eram fatores de nobilitação, não é? Tinha que haver habilitação a estas ordens, e proporcionavam também rendimentos, não é? Portanto, com o hábito de Cristo podia ou não vir rendimentos, e era também um fator distintivo. Tinham muitos rendimentos, aliás, tinham tantos que o Filipe IV, quando estava endividado já de tal maneira aos templários, que não sabia como é que havia de pagar a dívida, acabou com eles. Que era uma coisa que a gente pensa... É acabar com um banco para não pagar. Coisas que a gente pensa que no passado não existiam, como, digamos, fazer as pessoas pagar pelas dívidas que outros contraíram, não é? Porque pensam que só agora é que existe. Isto já existe há muitos anos, não é? Sim. E era uma coisa comum na altura. Fazer... Quer dizer, acabar com as coisas, proibir. Aliás, os judeus foi um pouco a mesma coisa. Todos os pogroms contra os judeus começaram por se achar que os judeus eram ricos demais, ou tinham alguns, quer dizer, não eram todos, claro que havia judeus pobres e sempre houve ao longo da história, mas havia judeus muito ricos. E havia judeus muito ricos porquê? Porque eles beneficiavam os fatores mobiliários em relação aos fatores imobiliários, ou seja, eles favoreciam a acumulação, por exemplo, de ouro, de pedras, de metais preciosos, o que fosse, joalharia, por aí fora, e não a propriedade da terra. Ora, a propriedade fundiária é uma propriedade que vai perdendo de valor. Aliás, há teses sobre isso. Eventualmente. Aliás, acho que o próprio Álvaro Cunhal escreveu uma tese sobre a lei da baixa tendencial da taxa de juros na história. E quer dizer, na verdade,
estas grandes ordens que existiram, não é? A única coisa, e não sei responder, mas quer dizer, a única pergunta que me fica é assim: porquê é que os templários são a única que geram tanto mito, tanta interrogação, tanto isto, tanto aquilo, não é? Porquê? E há aqui qualquer coisa, não sei o quê exatamente, não sei, porque não é só em Portugal onde ficaram com a Ordem de Cristo, ou em Navarra, não, quer dizer, ficam em França, ficam... Mas isso também, esse mito é muito recuperado a partir do século XVIII, inicialmente, eu quando também penso começam que sim, com o romantismo. E quando começam as maçonarias. Porque as maçonarias acabam por haver... as maçonarias acabam por procurar uma inspiração que as ligue a uma ordem iniciática. Exatamente. E vão buscá-la aos templários, que foi a ordem que já tinha desaparecido. Vão buscar lá as guildas dos pedreiros primeiro, depois vão buscar aos templários. E repara e aos cavaleiros teutónicos, que a gente não falou aqui, mas que também foram outra... não era bem uma ordem, mas era depois, uma a partir daí, importante. a imaginação e a capacidade interpretativa depois não tem limites, não é? Se tu olhares para o Convento de Cristo e, de facto, como tudo o que é medieval está codificado, não é? Nós podemos encontrar, até pela própria geometria do espaço, pela arquitetura do espaço, tudo isso obedece a códigos muito precisos que são interpretáveis pelos iniciados. Não é? É fácil ainda hoje olharmos para um Convento de Cristo e encontrarmos ali uma série de sinais ocultos que pertencem do domínio da imaginação, não é? Muitos deles são ocultos hoje. Eu lembro do meu avô me ensinar aquele friso da Catedral de Santiago de Compostela. Sim. Dele me ensinar que santo era aquele por causa do objeto que tinha na mão, e o meu avô não era católico sequer. Porque, mas tudo isto são códigos que eram códigos interpretáveis na Idade Média. Deu uma explicação mais fácil do mundo. Que é assim, como quase ninguém sabia ler, tinha que se pôr símbolos para as pessoas saberem de que é que se tratava. Portanto, toda a linguagem simbólica veio de uma necessidade também. Toda, não digo, mas quer dizer, uma grande parte da linguagem simbólica vem de uma necessidade, que é o facto de saber ler, como hoje se sabe, não é? Hoje não vale a pena, mas uma pessoa faz uma imagem, por baixo diz Santo Agostinho e ele é o Santo Agostinho, acabou. Ninguém está a ver. E que possa ter havido uma série de mensagens escondidas numa altura em que não se podia pensar ou agir fora da ortodoxia. É natural que isso tenha acontecido, porque qualquer pessoa com algum saber ou alguma capacidade ou algum conhecimento, que fosse um conhecimento partilhado, teria essa tendência por passar mensagens para iniciados que eventualmente poderiam depois ter ou não uma organização mais ou menos informal. Agora, eu não penso que tenha havido a maçonaria reclamando-se como era dos templários. Eu também não. Não acho que isso seja... Quer dizer, não acho que isso passe de uma inspiração para alguns, não é? Nem para todos, não. Com certeza que há maçons que não acham que não têm... Acham e com razão, provavelmente, que não tem nada a ver com os templários e que estes templários não têm interesse. Não têm interesse no sentido não está nada nas origens, como há outros que se inspiram nos templários e outros que se inspiram em coisas mais antigas, os construtores das pirâmides, não é? Tu continuas por aí fora, com certeza. E vais dar com Templo de Salomão, pirâmides, que a maçonaria tem para aí 4 mil anos ou 5 mil anos. É quase intemporal. É intemporal. Quer dizer, e na verdade, se tu quiseres dizer assim, sempre que há um grupo de pessoas que se reúne e entre elas têm qualquer coisa que é partilhar, por exemplo, um segredo ou um símbolo ou uma coisa, isso é uma maçonaria, então está bem. Então isso é verdade. Toda esta história factual dos templários acaba por ser mais prosaica. É de facto uma ordem que surge num contexto de Primeira Cruzada e que é fundada e tem a apadrinhá-la alguns elementos importantes da cristandade, desde logo como São Bernardo, que evolui de um objetivo inicial de defesa dos peregrinos para, tal como acontecia com outras ordens, com doações
E até pelas próprias circunstâncias dos cristãos terem sido expulsos da Terra Santa, ficam ali a povoar e a defender zonas no Mediterrâneo, Chipre, Creta, Malta, onde começam também a ter feitorias e algum comércio que deriva também do património que foram herdando. À pirataria, E algum sim, que também existia. com algumas técnicas que foram evoluindo até arquitetónicas de arquitetura militar que foram testadas no Médio Oriente, no Próximo Oriente, na zona da Terra Santa, e que em Portugal, no caso concreto português, por sabedoria do rei Dom Dinis, que não havia necessidade nenhuma de lhes confiscar os bens, acaba por transformá-las numa ordem de Cristo, que é uma ordem muito semelhante, que continuará Aliás, com é o Dom Dinis e o cunhado. sim, Ele era cunhado do rei de Aragão. cunhado do rei de Aragão, sim. Exatamente. Para Portanto, Dona Isabel para via da Aragão. Dona Isabel, a Rainha Santa. A Rainha Santa. Aliás, curiosamente, os templários tiveram mais implantação no Reino de Aragão e em Portugal do que em Castela. Exatamente, porque em Castela eles não tiveram esse golpe de asa de transformar os templários noutra Sim. ordem. E não era uma ordem tão importante, Sim, nem com tanto peso como tiveram em Aragão e em Não, Portugal. mas Aragão era um reino importantíssimo. Um dia ainda havíamos fazer um programa sobre a coroa de Aragão, eu acho que sim. Reino transfronteiriço. E também o País Basco também é transfronteiriço. Aliás, parece que em França o Bildu conseguiu eleger um deputado, que é uma coisa que Pois, nunca uma tinha coisa. acontecido. Mas enfim, é de facto Aragão é um reino fantástico, e toda a história dos cátaros, até Sim, da aquelas zonas de cruzada Toulouse, contra os Perpignan, albigenses, Carcassonne, Narbonne, por aí fora, não é? Sim, tudo estão ali na zona de fronte, na Albi, zona... e aquele castelo lá em cima de uma montanha, que agora não me lembro já como é que se chama. Não é Maravite? Não, mas tem um nome assim, não é assim, mas enfim, não interessa. Essa zona é toda uma zona muito, muito... Não, e Aragão muito, foi um muito reino interessante. extraordinário que depois Exatamente. acabou por ser anulado pelo centralismo de Castela, como Portugal poderia Não, ser... e pelo da França também. E Em pelo da lugar, França? Em primeiro lugar, pelo da França. Sim, por ambos. Quer dizer, mas depois acabou anulado porque o reino de Aragão, a coroa de Aragão, desapareceu porque depois deu origem, junto com Castela, ao reino de Espanha. Sim, tá bem, Mas a coroa de Aragão, mas isto já foi no numa século fase XV posterior, depois. sim. Mas em todo o caso, os templários tiveram, obviamente, e voltando aqui aos templários, um saber acumulado e uma riqueza acumulada que despertou cobiças. No caso francês, no enquadramento do reinado de Filipe IV o Belo, que também queria controlar o papado e que conseguiu eleger um papa da sua preferência e levou o papa para Avignão, foram extintos. Papa E daí, ou antipapa? neste caso era papa mesmo. Nesse era papa, mas Era depois papa. começou a haver papas e Avignon que eram antipapas. E antipapas, mas já na fase posterior, na fase do cisma. Do cisma, exatamente. Já é finais de 14 e princípios de 15 até 1417, são esses papas e antipapas. Agora, se esses segredos depois perduraram e permanecem aí ocultos no ar, isso já deixamos para o campo da mística e não da história, não é? Mas agora que foram uma ordem muito interessante. E construíram muito o espírito europeu, porque E que Portugal exatamente, e em Portugal foram fundamentais. deve depois. monumentos importantes. Exatamente. A que os primeiros reis cristãos portugueses devem a defesa da linha do Tejo, por exemplo, esta defesa em 1190 de um ataque fortíssimo à Almoda, que poderia ter feito o reino de Portugal recuar para as fronteiras do antigo condado portugalense, Exatamente. porque estavam aqui Até ao às portas de Lisboa, até ao Douro, sim, exatamente, e por ali fora, e foram na altura os templários que resistiram Que muito aguentaram a barra, ali na zona de como Tomar, dizes. aguentaram a barra verdadeiramente. Henrique, nós até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.